Saudações cordiais a todos aqueles que estão nos seguindo. Muito bom dia, feliz sábado, saudações cordiais da minha parte. Estamos a transmitir no Facebook e para o canal do YouTube, o que tem que ser eu o técnico de informática, o técnico do som e também o pregador. Eu vou pedir a todos que me compreendam e que dobrem os seus joelhos em oração pela mensagem que é muito forte, demais, é a palavra de Deus. A igreja parece que vai cair, mas não cairá. Querido Deus e nosso Pai, ergamos as nossas orações para clamarmos, Senhor, por nós mesmos. E vê se em nós algum erro, algum pecado, Senhor, e cobre-nos com a Tua santa e gloriosa e misericordiosa justiça, Senhor. Nós não somos dignos de ser chamados Teus filhos. Te peço, Senhor, que nos salves, Senhor, dos perigos, da condição de Laodiceia. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a nossa situação, para que nós possamos confessar os nossos pecados e largá-los e viver à altura da iminente volta de Jesus. Vamos aqui, Senhor, falar sobre isso. Por isso, envia o Teu dom do Espírito de profecia, o Teu dom através da Tua serva de Ellen White, que vai ser aqui citada e mencionada. Abençoa também a Tua palavra, a Bíblia. Abençoa também o pregador. E abençoa também em especial aqueles ouvintes que nos estão a escutar. Tudo peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Saudações, irmãos, queridos, estimados amigos, de citações de Ellen White, do canal do YouTube de Fernando Ferreira e de tantos canais que partilharei convosco e vocês também comigo. Vou tentar, como eu costumo dizer, vou fazer um programa apresentando o que o texto sagrado e a Bíblia, que é a Bíblia Sagrada, nos diz acerca da igreja que não vai cair. Eu começaria por dizer que tenho tido algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas que debatem comigo, me chamam a atenção que as minhas publicações estão mal aplicadas no conjunto efetivo da proclamação da Igreja Adventista do Sétimo Dia como a única que vai até ao fim. E é nesse sentido, defender o nome da causa de Deus aqui na Terra, dizendo que a obra de Deus não vai terminar sem uma gloriosa manifestação do seu poder nos filhos de Deus. Nós sabemos muito bem o que vai acontecer, mas eu gostaria de aprofundar o assunto citando as Escrituras em primeiro lugar. É assim que um culto deve começar. Primeiro tem a citação da Bíblia. A primeira citação da Bíblia encontra-se no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, num versículo em especial, a última parte. Jesus estava a falar com Pedro e diz-lhe assim: pois também eu te digo que tu és Pedro. E
sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, eu sou a pedra. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. A igreja vai prevalecer. Nós sabemos que Deus tem uma igreja que chamou para o fim. Qual é a igreja? A igreja adventista do sétimo dia. Eu gostaria, desde já, agradecer que compreendam que eu não estou a atacar a igreja adventista do sétimo dia. Pelo contrário, estou a defender o nome da igreja adventista do sétimo dia. Com todos os dentes, como se chama dizer, com todas as armas, e que muitos que gostam da igreja adventista, como eu, que se prezam membros da igreja adventista, ficam muito magoados quando por razões de publicações, acusam que eu sou uma pessoa que está na apostasia. A igreja adventista de sétimo dia está na apostasia. Vamos ver algumas declarações que não são minhas, mas que são do espírito de profecia, são básicas, são assentes na palavra de Deus, naquilo que está escrito, que é a questão de saber o que vai acontecer. O futuro, podemos dizer o futuro, mas não é o futuro longe, pode ser já o futuro iminente. A grande questão está próxima. Qual é a grande questão? O cumprimento da lei dominical, que eliminará aqueles a quem Deus não designou. Ele chamou então pessoas para serem o conjunto da igreja, o grupo da igreja, a igreja verdadeira. Portanto, ele designou. Quem é que designou? E ele te dá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Esta é a primeira passagem. Vamos continuar. O apóstolo Paulo exorta-nos, irmãos, dizendo, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No dia mau, e havendo feito tudo, ficardes firmes. Efésios 6, 10 e 13. Muito bom dia. Oh, que dia estará diante de nós. Oh, que dia está diante de nós, dia da noite. Oh, que dia. Oh, que perigo, como eu costumo dizer. Oh, que grande coisa que vai acontecer. Que sacudidura haverá entre os que se dizem filhos de Israel, filhos de Deus. O injusto encontra-se entre o justo. Os que têm grande luz e nela não têm andado, terão trevas correspondentes à luz que desprezaram. Necessitamos atender à lição contida nas palavras de Paulo. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando eu aos outros, mesmo eu não venha de alguma maneira, de algum modo, a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27 e li também Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 13. O mesmo inimigo
o mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Perdão, o inimigo está trabalhando diligentemente para ver quem poderá acrescentar ele às fileiras da apostasia. Portanto, a apostasia está dentro da Igreja Adventista Sétimo Dia. É verdade. Mas vem o dia em que essa apostasia vai ser tirada. Mas o Senhor logo virá e muito em breve cada caso será decidido para a eternidade. Aqueles cuja obra correspondem à luz que graciosamente lhe foram dada serão contados ao lado do Senhor. Então, dentro da igreja, há também aqueles que andam conforme Deus mandou. Andam ou serão contados ao lado do Senhor. Está no livro para ministros e obreiros evangélicos, 2 livros, para ministros e obreiros evangélicos, página 163. Os ministros são todos nós. Você é um ministro. Você foi chamado para ser ministro, para ser pregador, nem que seja com livros na mão. Os dias de purificação da igreja estão chegando rapidamente. Então a igreja vai ser purificada. Deus terá um povo puro e fiel. Isto faz estremecer. No grande peneiramento prestes a acontecer, seremos melhor capacitados a medir a força de Israel. Nós é que vamos ver de que lado estamos. Os sinais agora revelam que o tempo está próximo. Quando o Senhor mostrará que a ferramenta está em sua mão e que Ele limpará completamente a eira. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 80. Vitória para quem busca o livramento foi mostrado. Vitória para quem busca o livramento. Foi mostrado o povo de Deus e viu fortemente sacudido. Alguns com viva fé e agonizante brados, pleiteavam com Deus. Mas vi que alguns não participavam dessa obra de súplicas. Súplica intensa. Pareciam indiferentes e descuidadosos. Não resistiam às trevas que os rodeavam e os envolviam qual densa nuvem. Os anjos de Deus deixaram-nos e vi-os apressar-se. Os anjos de Deus em auxílio descolutavam com todas as energias para resistir aos anjos maus, procurando ajudar-se a si mesmos, invocando perseverantemente a Deus. Portanto, eles vão pedir forças, mas os anjos abandonaram os que se não esforçavam por ajudar-se a si mesmos. E perdi-os de vista. Perdi-os de vista, diz a noite. Provindo de Jesus, sobre eles incidia de quando em quando, a fim de os encorajar a iluminar-lhes o semblante. São os salvos estes, são o joio, o trigo. O trigo é diferente do joio. Perguntei qual era o sentido da sacudidura que eu acabara de presenciar e foi-me mostrado que fora causada, agora entra a mensagem a sério, foi causada por um motivo, pelo motivo da mensagem da testemunha fiel. Da testemunha fiel. Pelo conselho da testemunha fiel. É Jesus, vai ser um conselho muito forte. Nós dizemos assim, é um conselho, mas olha, se não tomas o conselho, vais
mais fora de tudo. Disso estamos já a prever. Então, o conselho da testemunha fiel vai sacudir a igreja. Somos laodiceanos, nós somos todos laodiceanos. Nós, tu e eu, somos laodiceanos e a testemunha fiel tem um conselho para a igreja, para a Laodiceia, que somos nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe. Terá efeito sobre o coração daquele que o recebe, levando a exaltar a norma. Qual é a norma? A norma do sábado, por exemplo, que é a lei de Deus, e declarar a positiva verdade. Ou seja, a verdade vai ser considerada muito preciosa. A verdade vai ser muito acariciada. Vai ser a coisa mais preciosa. Alguns não suportarão esse claro testemunho, porque vão ver que vão ter que deixar os seus hábitos errados. Opor-se-lhe-ão, isto vai formar uma guerra, uma guerra mesmo, uma guerra, perseguição, olhar-se-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Portanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia vai receber uma sacudidura, podemos dizer, um avalo. Vai ser uma divisão. 50%, nem 50% dos de agora, os que agora estão dentro da igreja, ficarão. Olha o que está escrito. O testemunho da testemunha fiel não foi atendido nem pela metade, nem 50%. O solene testemunho do qual depende o destino da igreja foi subestimado, se não rejeitado, por completo, nesta altura. E esse testemunho tem que realizar arrependimento profundo. Às vezes me arrependo de certas atitudes que eu tomo, de certas palavras, mas não é um arrependimento profundo que muda a minha vida, que põe a minha vida. As pessoas ficam, o que é que ele fez? O que é que aconteceu? Ele agora não faz nada daquilo que fazia. Eu não faço nada daquilo que desagrada a Deus, mas ali está em questão decretos dominicais e o sábado está posto em questão. E para guardar o sábado vai ser uma clivagem. Vai ser muito difícil. São aqueles que estiverem mesmo com forças. E todos os que de fato o receberam, este testemunho, obedecer-lhe-ão e serão purificados. Aqui fala de purificados, que é a santificação, que muito é discutida. A santificação, muitos dizem que não é possível. Está aqui o aviso. Não é possível porque eles não vão gostar, ou não gostam já, da purificação. Disse o anjo: escute. Logo ouvia uma voz que soava como muitos instrumentos de música. Isto é vitória. Todos em acordes perfeitos, suaves e harmoniosos. Ultrapassava qualquer música que já eu ouvira. Era deliciosa, era linda, era deliciosa. Parecia plena de misericórdia, compaixão e regozijo santo e enobrecedor. Era algo extraordinário. Uma música que nos eleva. Que satisfação! Atravessou-me o ser todo, diz Ellen White, atravessou-me o todo o ser. Disse o anjo: olhe, minha atenção foi então dirigida para o grupo que eu vira e que fora fortemente abalado. Foram mostrados os que eu antes vira a chorar
e orar em agonia de espírito. O grupo de anjos da guarda em volta deles fora duplicado e achavam-se revestidos de uma armadura de cabeça aos pés, ou da cabeça aos pés. Achavam-se revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. É uma visão. Moviam-se em rigorosa ordem como um exército, como um general à frente. Firmes como um batalhão de soldados. Seu semblante exprimia o ar de conflito que tiveram, ou que haviam suportado. A difícil luta que atravessaram. Contudo, sua fisionomia assinalada por severa angústia íntima, resplandecia agora com a luz e glória do céu. Haviam alcançado a vitória e esta lhe trazia a mais profunda gratidão e santo e nobre regozijo. Agora vamos aos 100% da igreja, que vai ficar cheia outra vez. Diminuíram o número das pessoas que compunham aquele primeiro grupo. É este grupo agora que ficou. Alguns, pela sacudidura, foram lançados fora, ficando à beira do caminho. Os descuidadosos e indiferentes que não se uniam aos que haviam prezado a vitória e salvação, o bastante para suplicar com insistência, não alcançaram, sendo deixados atrás, ou para trás, em trevas. Seu número, porém, agora foi imediatamente preenchido por outros que aceitavam a verdade e cerravam fileiras. Ainda os anjos maus lhe aglomeravam à volta dos que se juntaram em torno de si, mas sobre eles não tinham poder. Portanto, eles vieram também se juntarem. Os anjos de Deus agora os protegiam. Ouvi os que se achavam revestidos de armadura proclamarem a verdade com grande poder. Isso surteu efeito. Vi que os que haviam estado presos aos seus familiares, por laços familiares, seriam agora deslaçados como filhos, pais, mães, mulheres, esposas. Os sinceros, que haviam sido detidos ou impedidos de ouvirem a verdade, agora dela se apoderavam ansiosamente. Desaparecera todo o temor que tinham dos parentes. Para eles, unicamente a verdade era exaltada. Era-lhes mais querida e preciosa do que a própria vida. Tinham dela estado famintos e sedentos. Perguntei pela causa dessa grande mudança. Um anjo respondeu: é a chuva serôdia. O refrigério, pela presença do grande poder, acompanhava esses escolhidos. Disse mais o anjo: olhe. Foi-me então chamada a atenção para os ímpios ou incrédulos. Estavam todos agitados. O zelo e poder do povo de Deus os haviam despertado e enraivecido. Confusão. Eles trepavam às paredes, como costuma dizer. Eles arranhavam as paredes, eles trepavam às paredes, eles estavam furiosos e faziam muita confusão. Grande poder, porém, acompanhava os escolhidos. Disse o anjo: foi-me chamada a atenção para os ímpios, os incrédulos. Estavam todos agitados. Confusão mostrava-se por toda a parte. Vi que eram tomadas medidas pelos ímpios contra esse grupo
que possuía o poder e a luz de Deus. Eles não estavam a gostar nada, estavam a fazer guerra e iam matá-los. Eles iam matá-los, mas não vão conseguir. Trevas adensavam-se-lhes em torno. E, no entanto, ouvi-os clamarem fervorosamente ao Senhor. Através do dia e da noite, seu clamor não cessava. Esta é outra parte. Agora começou o tempo da angústia. Aquele tempo da angústia é este. O tempo da angústia de Jacó. Ouvi as palavras deste grupo. O que é que eles diziam? Diziam assim. Vão dizer assim. Ouçam-me. É a Bíblia, é Deus que fala aqui. Eles dizem isto. É Deus que está a dizer que eles vão dizer isto. Tua vontade, ó Deus, seja feita. Se for para a glória do teu nome, abre um caminho de escape para o teu povo. Livra-nos dos ímpios que nos rodeiam. E eles nos destinaram à morte. Teu braço, porém, pode efetuar a salvação. Estas são as declarações, ou as palavras, de que me recordo, diz Ana White. E eles pedem socorro, um caminho, um livramento daqueles que os querem levar à morte. Todos pareciam ter intuição profunda da sua indignidade, da sua pobreza espiritual, da sua futilidade, que não tem valor nenhum, e manifestavam inteira submissão à vontade de Deus. Entretanto, como Jacó, cada qual, sem uma única exceção, suplicava fervorosamente e pleiteava o livramento. Logo depois de haverem começado seus fervorosos clamores, ou seu fervoroso clamor, como diz aqui, os anjos compassivos desejavam acudir ao seu livramento. Mas um anjo alto e majestoso não lhe permitiu. Disse ele, a vontade de Deus não se cumpriu ainda. E eles têm que sorver um cálice, têm que beber a taça, o cálice, como Jesus teve que verter sangue na cruz. São palavras que eu aqui enfatizei para descrever a taça. Um cálice de amargo, de desespero, de morte, desespero de que vai morrer. Diz aqui, este anjo enorme, devem ser batizados com este batismo. É um batismo que eu diria de fogo. Puxem, meus irmãos, as minhas saudações não chegam. Agora eu diria, irmãos, que batismo vamos ter? Qual é o batismo? É o batismo destes. Preparemos o nosso coração. Nós temos que viver profundamente enraizados. Logo ouvi a voz de Deus que abalou os céus e terra. Agora começa tudo a ficar diferente. O cenário vai mudar. Houve um grande terremoto. E é a terra que vai abanar toda. As montanhas, as ilhas desaparecem. E os prédios todos caem, abanam e caem e sepultam milhares de pessoas. Há um grande terremoto. E edifícios ruíram por todos os lados. Não vai ser ali só na Ucrânia, ou na Rússia, ou na Bielorrússia. Vai ser em
todos os lados, com um grande terremoto. Estão preparados para isso. Querem salvar o planeta, querem salvar os oceanos, querem salvar as cidades, querem salvar. Vai haver um grande, enorme, absoluto, grande, total terremoto, com um grande tsunami à mistura. Edifícios ruíram por todos os lados. Ouvi então um triunfante brado de vitória, alto, harmonioso e claro, distinto. Contemplei aquele grupo que pouco antes, ou pouco tempo antes, estivera em aflição e cativeiro. Seu cativeiro for mudado agora. Job 42, 10. O seu cativeiro vai ser mudado, como o cativeiro de Job. 42, 10 de Job. Uma luz resplandecente brilhava sobre eles. Sobre eles, como um holofote a iluminar sobre eles. Sobre eles, pequenos grupos e grandes grupos e pequenos grupos e talvez pessoas individuais. Sobre eles, o seu resplandecente, o seu plano, onde eles estavam, tinha uma luz que do céu descia à volta. É uma descrição que aqui está. Como pareceram formosos então. Como é que pareceram formosos então? Haviam desaparecido toda a fadiga e sinais da ansiedade. Eles ficaram com saúde, diz aqui saúde, e beleza, e beleza, e beleza, e beleza. Viam-se em todos os semblantes. Irmãos, queridos irmãos, filhinhos e filhinhas de Deus, vocês querem ser bonitos? Aqueles príncipes encantados, aqueles príncipes esbeltos. E eu agora vou dar uma descrição que me arrepia um bocado, me fascina ao mesmo tempo. Eu não me vejo nessa situação ainda. E eu entre o pai e o filho, e eu ali no meio, que sensação! Ainda não é chegado o momento aqui, mas eles já sentem a presença do Espírito Santo em doses sobrenaturais, como é costume, podíamos dizer. Eles estão a receber uma dose do Espírito Santo que faz desaparecer toda a ansiedade, toda a angústia, e ficam saudáveis, e diz aqui com o rosto vistoso, saúde e beleza. E beleza viam-se em todos os semblantes, nem uma ruga, nem um desboto, que é uma mancha. Seus inimigos, os gentios que os cercavam, caíram por terra ao ver aquela situação, ao ver este panorama. E caíram como mortos. Eles queriam matar e agora caem eles como mortos. Não suportavam a luz que brilhava sobre os santos. Libertos. Ninguém podia chegar à beira deles. Eles estavam libertos. Essa luz e resplendor sobre eles permaneceu até que Jesus foi visto no céu. Isto é interessante. Eles vão receber, antes que Jesus venha nas nuvens do céu, eles vão estar já preparados, a quase
como fossem já estar aí para o céu. Eles já estão a viver o antegozo. Eles já estão a sentir que tudo vai mudar. Já estão a ser libertos. Isto vai ser horas. Talvez algumas horas. Essa luz e resplendor sobre eles permaneceu até que Jesus foi visto nas nuvens do céu. Portanto, isto demorou algum tempo. E o grupo de fiéis e provados foram transformados. Agora quando Jesus aparece mesmo, agora eles foram transformados. Então, ele vai duplicar a sua estatura, a sua saúde, o seu corpo. Vai ser transformados por dentro. Aquilo que está doente vai desaparecer, vão ficar saudáveis. Vão ser transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. De glória em glória. Estamos a ver que vai haver uma glória primeiro e depois outra glória e depois outra glória e ser transformados. Abriram-se agora os sepulcros e revestidos da imortalidade, estes santos que surgiram, os santos, diz aqui santos, surgiram os santos mortos, bradando: vitória, vitória sobre a morte e a sepultura. Obrigado, Senhor. E em companhia dos santos vivos foram arrebatados. Se calhar estarei na sepultura. Se calhar estarei admirado a ver tanta ressurreição, para encontrar o seu Senhor nos ares. Estes salvos na sepultura e os salvos vivos serão um grupo agora só, para encontrar o seu Senhor nos ares, enquanto belos e harmoniosos brados de glória e vitória procediam de todos os lábios, os salvos, os lábios imortais. Lábios imortais são todo o joio. E eu vou falar ainda um pouco mais, aprofundar da igreja. Vamos ler uma citação daqui a um bocado e espero que cheguem até lá, até ao fim, para que possam compreender que Deus tem uma igreja, a obra de Deus triunfará, a obra de Deus não cairá, e dentro disto está a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que vai acompanhar a obra de Deus, aqueles que restarem. Os dois exércitos. Vi em visão dois exércitos em luta terrível. Agora o quadro volta atrás e começa. Um deles ostentava em suas bandeiras as insígnias do mundo. Para voltar à igreja atual, que é no fim agora. Guiava o outro, a bandeira ensanguentava do príncipe Emanuel. Havia dois grupos. Um tinha a bandeira, um deles ostentava em suas bandeiras as insígnias do mundo. É muito fácil. Há muitas insígnias do mundo. Há muitas insígnias do mundo. Há dezenas, se não houver centenas. Há dezenas de insígnias, diz aqui em plural. E há muitas designações de pluralismo pelo planeta, por exemplo, pela humanidade, pela sociedade, pela educação, pela família, pelo salvamento do planeta, enfim. E por liberdades de expressão e liberdades de ideias preconcebidas humanas e de ciências e de liberdades sexuais, por exemplo. Portanto, as insígnias do mundo estão aqui. Algumas com símbolos místicos, outras com cores místicas, e tudo isso simboliza o humanismo. Isso é uma bandeira, as bandeiras deles. Mas outro grupo tinha a bandeira ensanguentada. Perdão, vou ler com mais pausado. Não trouxe o meu copo d'água. Guiava o outro, a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Nós já conhecíamos esta bandeira. Já ouvimos falar. Estandarte, após estandarte, arrastado no chão,
está mesmo a acabar, é só um quarto de página. À medida que o grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo, e tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus que guardava os mandamentos. Um anjo que voava pelo meio do céu pôs-me nas mãos o estandarte de Emanuel. Enquanto um forte general comandava em alta voz: informa, tomai posição, vós que sois leais aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo. Sai do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo, nada, nem uma partícula, nem um frasquinho, nada imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Vinde todos quantos dentre vós quiserem acudir em socorro do Senhor. Isto é uma guerra. É uma guerra contra Deus. Nós vamos para as fileiras de Deus. É isto que está a pedir. Em socorro do Senhor contra os valentes, que são os anjos demónios. A igreja hoje é militante. Percebem? A igreja hoje compreende as verdades, aceitou as verdades e assentou-se e dizendo que é adventista do sétimo dia. É normal. E muitos dizem: mas eu não conheço essa parte da mensagem. Agora não vamos falar de discutir da doutrina. Mas a igreja hoje é militante. Tem ela uma parte da doutrina, não. A igreja adventista do sétimo dia é a igreja adventista do sétimo dia. Enfrentamos agora um mundo em trevas. Um mundo em trevas da meia-noite, que é as trevas espirituais. Quase inteiramente entregue à idolatria. Perdão? Vou dar-me licença de eu beber um copinho de água. Dão-me licença, mas só um minutinho, só um segundo. Obrigado. Mas aproxima-se o dia em que a batalha terá sido ferida e ganha a vitória. A vontade de Deus deve ser feita na terra como é no céu. Então as nações não possuirão outra lei senão a do céu. As nações não possuirão outra lei senão do céu. Isto é o culminar. Juntas, a terra e o céu constituirão uma só família, feliz, unida, trajada das vestes de louvor e ações de graça, que é as vestes da justiça de Cristo. A natureza toda, em sua inexcedível beleza, oferecerá a Deus um constante tributo de louvor e adoração. O mundo será inundado da luz do céu. Os anos transcorrerão em alegria. A luz da lua será como a do sol. E desta, 7 vezes mais brilhantes do que de hoje é. Ante esse cenário, as estrelas da alva cantarão juntamente. E os filhos de Deus exultarão de alegria. Ao se unirem Deus e Cristo para proclamar: não mais haverá pecado, nem haverá também mais morte. Duas coisas que existem hoje, não é? Pecado e morte. Tal é a cena que me foi apresentada, que Ellen White diz que a igreja, porém, deve combater
e combaterá, agora ouça com atenção, os inimigos e inimigos visíveis, que são pessoas, são seres humanos, e inimigos invisíveis, que são demónios. Estão apostos forças satânicas, sob forma humana. Há entre nós homens desta espécie. Homens se têm confederado para oporem-se aos exércitos do Senhor, mesmo dentro do topo da igreja. Percebem? Então, aonde é que está a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Ou seja, está misturada, está diluída. Homens se têm confederado para oporem-se aos exércitos do Senhor. Isto é dentro da igreja, nas cúpulas e até baixo. Essas confederações continuarão até que Cristo deixe seu lugar no lugar santíssimo. Aqui diz no lugar de intercessor diante do propiciatário e envergue as vestes de vingança. Diz Ellen White ainda mais. Agentes satânicos encontram-se em todas as cidades. E cidades são muitas. Ocupados em organizar os grupos que se opõem à lei de Deus. Agora, isto não especifica quem é. São grupos organizados contra a lei de Deus. Alguns que professam ser santos, que são adventistas, alguns que professam ser adventistas, que a palavra santos, professam ser santos, e outros declarando-se, ou declaradamente incrédulos, nem acreditam em Deus, ambos se unem, filiam-se a esses partidos. É interessante, está a acontecer. Não é hora de o povo de Deus mostrar fraqueza agora. Vamos então para finalizar com o último texto. Não podemos deixar de ficar alerta em momento sequer. Eu já terminei de ler, está lido, já não volto a ler, está escrito e não volto a ler. Acreditem ou não, está escrito. Agora vamos ao fim. Ellen White fez uma declaração do qual eu não posso alienar agora. Agora é o ataque final. Agora os bombardeiros vão se atirar para cima de mim. Porque eu vou falar aquilo que muitos dissidentes, a palavra pode ser o que quiserem, né? Os dissidentes não gostam que eu vá falar isto. Já tive um problema. Bloqueei a pessoa do grupo Citações de Ellen White porque é um dissidente contra isto que eu vou falar. Mas reparem, francamente, se é uma guerra contra mim. Vou ler pausadamente. Eu nem li tudo que estava para ler onde está a ler. Está escrito. Ellen White escreveu. Foi Deus que manda. Que Deus me ajude, pela graça de Deus, agora a ler este texto em conformidade com o Espírito Santo. Te peço, Senhor, a oportunidade e a graça de falar com sabedoria e influência. Devemos estar prontos e aguardando as ordens de Deus. Nações serão agitadas até ao centro. Retirar-se-ão o apoio aos que proclamam a única norma de justiça divina. Então, está a falar em seres humanos. O único seguro teste de caráter, que é a única norma de justiça divina. O único seguro teste de caráter, que é a única regra. É a regra norma de justiça de Cristo. E todos, quando se curvarem ao decreto dos concílios nacionais, quer dizer, não é só um concílio,
não é só da América, é de todos os concílios nacionais, vai ser mundialmente em cada nação, e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem, que é o domingo, pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, que é o sábado bíblico, sentiram na pele não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, ou seja, a imagem da besta. Ponto final, muda de parágrafo e continua Ellen White. Satanás operará com seus milagres para enganar. Estabelecerá seu poder como supremo, absoluto, contra a Igreja de Deus. Leiam comigo, por favor. A Igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, serão lançados fora no joeiramento, que já explicámos muito detalhadamente o que é o joeiramento. É aquilo que eu expliquei durante quase uma hora. A palha será separada do trigo precioso. Continua Ellen White, que é o espírito de profecia. E esse é um transe terrível. É uma crise, é uma angústia, é uma coisa terrível. É uma coisa... Parece que estamos num filme, não pode ser, pá. E é uma crise, é um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Está a resumir o que já tínhamos dito. Ninguém senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho, que é o testemunho que vai dar ele, Jesus, será encontrado com os leais e fiéis. Quem são os leais e fiéis? Serão os anjos? Não, serão anjos também, mas serão os leais. Sem mácula, nem ruga, de pecado. Aqui sublinho de pecado. Muitos dizem, a Igreja Adventista caiu, caiu na apostasia em 1980, ômega. Eu pergunto-me agora, eu pergunto, faça a pergunta a essas pessoas. Qual é o pecado que me acusam? Qual é o pecado? Adultério, mentira, roubo, pornografia, sei lá, andam a jurar, andam a mentir, andam a roubar, a adulterar. Em que pequei eu? Estou a pôr as palavras para você pensar. Em que você pecou? É que aqui diz que a Igreja vai ficar sem ruga, sem mácula, de pecado, sem engano na sua boca. Precisamos despojar-nos da nossa própria justiça e revestir-nos da justiça de Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. Eu vou ler só a frase que sobressalta aqui, é que a Igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião, que são os adventistas do sétimo dia, 50% ou mais 50%, cairão. Serão lançados fora no joeiramento. Então, a Igreja Adventista do sétimo dia não cai. Quem cai é o joio. O trigo prevalece, porque Deus é que chamou o trigo. Querido Deus e nosso Pai, encerramos este vídeo com estas palavras. Queríamos, Senhor, ser santificados
purificados, sem mácula, nem ruga, do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a receber a Tua justiça, Senhor. O Teu perdão. Tem misericórdia de nós e poupa o Teu povo, Senhor. Tudo peço e agradeço, no nome de Santo Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.